Ao encontrarmos a verdade, vamos guardá-la como uma pérola de grande valor e mostrá-la ao mundo através de nossa vivência. Quando alguém se aproxima, atraído não só pelos pães e peixes, mas por ter percebido a natureza dessa verdade e pede pão, pede água, vinho e vida eterna, vamos compartilhá-la da melhor forma. Ninguém será chamado para fazer algo maior do que seu entendimento, porque seus lábios só expressarão aquilo que o Espírito do Senhor Deus lhe inspirar no silêncio, para o qual foi convocado. Caso contrário, não dirá nada. O amor é a resposta. O amor a Deus, o amor à verdade, o amor ao nosso próximo. De agora em diante, nós que estamos praticando a presença, deveremos ter como missão revelar que experimentamos Deus à medida que o expressamos, isto é, quando o deixamos fluir de nós na forma de amor, de verdade, serviço e dedicação. O poder do amor só pode ser liberado de dentro de nós. A presença de Deus se torna tão disponível na terra como no céu, através da experiência da união consciente. Isso requer esforço e sabedoria maiores do que demonstrou Elias quando viu seu mestre subindo num redemoinho, ou mesmo uma visão mais iluminada do que os discípulos tiveram quando testemunharam a transfiguração. O Mestre Jesus foi capaz de se transfigurar, mas, para que os discípulos tivessem a visão e pudessem contemplá-la, algo maior foi necessário. O Mestre Jesus não podia revelar a transfiguração, só podia experimentá-la para testemunhar a revelação. Ela só poderia acontecer na consciência dos discípulos. Muitos milagres podem ocorrer em nossa experiência, mas apenas as pessoas suficientemente sintonizadas se darão conta do que aconteceu. Temos olhos e não vemos? Temos ouvidos e não ouvimos? O milagre da transfiguração só precisa ser contemplado. Ela acontece neste mundo a cada dia, a cada minuto de cada dia, no exato lugar onde estamos, se ao menos abrirmos nossos olhos para contemplá-la. A transfiguração não é uma experiência de 2000 anos atrás, nem tampouco a crucificação, a ressurreição ou a ascensão. Essas experiências ocorrem a cada momento de cada dia, onde quer que haja um ser iluminado para vê-las. O lugar em que estamos é solo sagrado. Se tivermos a visão para contemplar Elias subindo, a visão para contemplar o Mestre Jesus na experiência da transfiguração, da ressurreição e da ascensão, só depende de nós, depende de você, depende de mim. Até que ponto queremos ver a transfiguração? Até que ponto queremos testemunhar a ressurreição e a ascensão? Nossa experiência acontecerá nessa proporção. O que isso significa? Significa oração, a oração de contemplação interior, a oração da meditação, a oração da expectativa de saber que o Pai se revela sempre e a qualquer momento. Deus não força a si mesmo na mente, no coração ou na alma de ninguém. É o homem que deve se abrir para Ele.
A vida de Gautama ou Buda ilustra muito bem isso. No dia em que Gautama percebeu que havia mal no mundo, que havia pecado, doenças, que havia pobreza e morte, ficou horrorizado, atormentado de tal forma que deixou sua posição de príncipe, deixou sua enorme riqueza e provavelmente, o que é mais importante para qualquer homem, sua esposa e seu filho. Abandonou tudo isso e se afastou como um mendigo, buscando a verdade, com o propósito de descobrir o grande segredo que removeria da terra o pecado, a doença e a limitação. Foi um apelo tão forte que ele seguiu todo e qualquer mestre ou ensinamento que prometesse levá-lo à resposta. Por 21 anos, vagou e vagou, sentado aos pés de um mestre e depois de outro, seguindo as práticas aprendidas uma após outra, sempre com um coração faminto. Qual é o poder que irá remover os males da terra? Depois de perder toda a esperança de que os ensinamentos e os mestres lhe dariam a resposta, depois de ter se sentado debaixo da árvore Bodhi, meditou dia e noite, até que a grande revelação lhe foi dada. Tais males não são reais, são ilusões. As pessoas os aceitam e, como consequência, odeiam, temem e idolatram esses males, quando, na verdade, eles só existem na mente do homem. A mente do homem criou as condições de mal no mundo e as perpetuou. Não foi Deus que se impôs sobre Gautama e fez dele o iluminado Buda. Foi a devoção e a paixão de Gautama na busca de Deus, evidenciadas pelo sacrifício de si mesmo, de sua vontade de viajar por toda a Índia, procurando alguma pequena faceta da verdade, até que, naquele momento, ao atingir um grau suficiente de iluminação espiritual, a verdade se revelou a ele. Na verdade, não sabemos o que levou Jesus Cristo à experiência que finalmente o firmou em sua completa cristicidade. Mas isto nós sabemos. Quando ele veio para revelar o que tinha aprendido, ele disse: Pede e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto, indicando que à medida que buscamos, que batemos, que almejamos, na proporção em que caminhamos para dentro de nós mesmos, a resposta nos é revelada. Isso não acontecerá se esperarmos que algum Deus se imponha sobre nós. Se quisermos nos tornar mestres em música, ou em idiomas, ou em arte, Deus pode nos inspirar, mas cabe nós pesquisar, estudar e praticar, até que aquilo que estamos buscando se abra de dentro do nosso próprio ser. Acredito que Deus é quem planta em nós o desejo de encontrá-lo. Se ele não executar sua função inicial, nunca teremos sucesso. Há um poder divino em cada um de nós, nos estimulando a bater e buscar. Mas não é Deus que pode fazer isso por nós, e nem nos poupar de anos de meditação para levantar o véu e alcançarmos o estado superior de consciência. Passamos então a contemplar Jesus ressuscitado, o Cristo ascendido. A partir de uma inspiração divina, Gautama persistiu, lutou e orou por 21 anos, até que o véu se levantou, clareando-lhe a visão. O mesmo acontece conosco. Nenhum Deus milagroso e distante descerá à terra
para nos mudar e revelar suas maravilhas e suas glórias se ficarmos sentados de braços cruzados. A responsabilidade é sua e minha. O simples fato de nos sentarmos por horas em silêncio e em paz com a mensagem de Deus já é prova que fomos tocados pelo seu Espírito e convidados para o banquete. O grau e a intensidade com que batermos, buscarmos e desejarmos determinará o grau da visão a contemplar. Alguns verão um pouco, outros verão bastante, e ainda outros verão tudo, cada um em sua medida. Acima de tudo, o sucesso irá depender do sigilo de mãos dadas com o sagrado. Se a busca por Deus é sagrada para nós, nunca permitiremos que ela seja contaminada ao ser exposta ao mundo. Não usaremos um manto sagrado em público, nem teremos uma postura hipócrita diante de nossos amigos. Exteriormente, iremos parecer como todas as outras pessoas, mas, interiormente, nos lembraremos da natureza sagrada da busca de Deus e a manteremos em segredo, demonstrando-a apenas por nossos atos. Isso não significa que não devemos oferecer um copo d'água, mas ao fazê-lo, lembremo-nos de que a quem a recebeu terá de beber por si mesmo, voltar e pedir mais, por sua própria vontade. Cada um tem o direito de escolher, caso queira, o tipo de religião a seguir. Essa é a liberdade que devemos dar a cada um. Permitir que tenham sua própria vontade, até que a semente seja plantada, enviando-os em busca do Santo Graal. Se mantivermos o Cristo criança dentro de nós e o expusermos pelos nossos atos, seus frutos serão tão gloriosos que as pessoas virão atrás de nós para comer de nossos frutos, de nossa carne e de nosso pão e beber de nossa água. O objetivo da busca é a união. Desejamos nos unir àquele de quem nos separamos após a expulsão do jardim do Éden, ou após a experiência do filho pródigo. Só quando o filho atinge o fundo do poço, a profunda pobreza, é que os seus passos se voltam para a casa do Pai, para se reunir com Ele. Essa não é uma experiência no tempo ou no espaço, é o que acontece na minha e na sua consciência hoje. Quando atingimos o lugar onde parece haver só desespero, até mesmo a morte, algo dentro de nós nos faz voltar à vida espiritual e lentamente começamos a percorrer o caminho de volta à casa do nosso Pai. Nós, aspirantes no caminho espiritual, sabemos que o reino de Deus só pode ser encontrado interiormente e que, portanto, todas as formas externas são inúteis em nossa busca. A reunião com aquele do qual parecemos estar separados não ocorre fora de nós e nem pode ser conseguida por outra pessoa, que não nós mesmos. Podemos encontrá-lo apenas em nossas meditações e contemplações profundas, quando interiormente nos tornamos doces e experimentamos um profundo amor, que quase nos faz abraçar o mundo inteiro, como Jesus gostaria de ter feito pelo povo de Jerusalém. Oh, quantas vezes eu quis abraçá-los, mas vocês não quiseram. Venham a mim e sintam o calor do amor. Descobriremos que, ainda hoje, são poucos os que se aconchegam
nesse amor. Nós, que praticamos a presença, somos os poucos que sabemos o que, finalmente, salvará o mundo. É, acima de todas as coisas, o reconhecimento de que nenhum homem na terra é nosso Pai. Dentro de nós há um Pai universal e, unidos a Ele, estamos unidos a cada um de seus filhos espirituais em todo o mundo. Nosso amor a Deus constitui o nosso amor a todas as pessoas. Não odiamos, não amamos, não tememos, não punimos, nem nos vingamos. Precisamos apenas nos interiorizar e contemplar nossa unidade com Deus e com o próximo. Nossa função é amar todas as pessoas com um amor que nasce da percepção de que nossa união com Deus constitui nossa integridade. Nesse amor não há tentação para recorrer a meios desonestos, num esforço inútil para nos manter, porque em nossa união com Deus acessamos a mente de Deus, que é a infinita inteligência e a fonte de toda a vida, de toda a verdade e amor. Somos alimentados não por nossa posição ou nossa riqueza, mas pelo pão, pelo vinho, pela água e pela carne que estão dentro do nosso próprio ser. Esse é o segredo que cura as doenças. Esse é o segredo que reforma o pecado, que supera a falta e supera a limitação. E nos une não apenas com os nossos parentes e amigos, mas com todas as pessoas da terra, mesmo que elas ainda não conheçam a nós nem o amor que sentimos por elas. Mas nós sabemos, e nosso conhecimento é suficiente para ser transmitido àqueles dentro do nosso círculo. Oramos e meditamos em silêncio. Olhamos para o mundo sem usar qualquer espécie de força, nem mesmo mental, e abdicamos de toda oposição. A renúncia ao uso dos artifícios do mundo é o único meio para estabelecer a paz na Terra. Pode levar anos, até mesmo séculos, antes que ele venha, isto é, antes que seja manifestado na Terra como no céu, porque o número de pessoas deste vasto universo praticando conscientemente a presença ainda é pequeno. Esse fermento, contudo, por pouco que seja, deve atuar em toda a massa. Você não sente que, ao perceber profundamente a verdade que está lendo, será inspirado a vivê-la? Não sente que, onde quer que esteja, no tempo, no espaço, se amar a Deus a ponto de permanecer muitos períodos do dia, ainda que breves, habitando no templo de seu próprio ser com essa presença, as pessoas serão atraídas a você? Como indivíduo, você pode ser levado a acreditar que nada pode fazer por ser apenas um dentre bilhões. Mas, se você olhar para as grandes luzes espirituais do passado, entenderá quanto isso é falso. Ao ver como alguém chamado Gautama ou Buda, ou alguém chamado Jesus ou Cristo, ou como São Paulo, influenciaram não apenas sua própria geração, mas as gerações seguintes e influenciarão as que ainda estão por vir. Pense na influência que um único indivíduo pode ter através da graça de Deus. Um indivíduo cujo único objetivo é encontrar Deus e resolver os mistérios da vida. Essa é a mensagem que dou a você.
Eu não me importo quão grande e poderoso você seja. Por si mesmo, você não é nada. Não me importo quão pequeno e insignificante você seja. Você não é nada até que a graça de Deus o toque. Até que o Espírito de Deus habite em você. Até que o dedo do Cristo o mova. A partir daí, você é infinito. Infinito em expressão, infinito e eterno em vida. Infinito em poder, infinito em experiência. Infinito como exemplo e como caminho. Mas nunca você, nunca sou eu. É o Espírito de Deus que se expressa através da minha e da sua consciência. Toda verdade permanece escondida até que encontre uma consciência através da qual possa fluir para o mundo dos homens. Onde quer que eu viva, a verdade permanecerá oculta a menos que algum membro da minha comunidade seja um instrumento que a deixe fluir. Deus não atua sem uma consciência que o canalize. Ele precisa dos santos, dos sábios e videntes. Em outras palavras, ele precisa de carpinteiros humildes, de príncipes poderosos, de simples donas de casa que se tornarão santas enviadas por Deus ao mundo para difundir a sua luz. Quase todos os que atingiram um grau maior de envergadura espiritual eram ilustres desconhecidos, elevados aos olhos do mundo pela luz inspiradora que experimentaram. Por eles mesmos não eram nada. Por você só, você não é nada. Mas, em sua união consciente com Deus, tudo o que Deus é, você é. Tudo o que o Pai tem é seu. O lugar exato onde você está é solo sagrado, porque eu e o meu Pai aí estamos. O mais alto nível a se atingir na consciência é aquele onde a presença espiritual entra no coração e você se dá conta de que isso aconteceu. A presença está dentro de você. Seu coração atinge uma nova dimensão quando você acolhe a presença. Entretanto, é sua responsabilidade alimentá-la para não perder o que ganhou. O que você ganhou é apenas um bebê e cabe a você deixá-lo evoluir até a plena cristandade. Muitas vezes ao dia, volte o seu pensamento para o seu coração. Não porque o seu coração físico tenha algo a ver com a manifestação espiritual, mas porque o coração é o símbolo do amor. Pensando assim, enquanto Cristo nele descansa, volte seu pensamento várias vezes ao dia para ele, reconhecendo que o bebê está lá glorificado, que o Cristo entrou e vive em você. É você que deve segurar o bebê para que não saia de seu coração e se perca. Ele está lá, mas é apenas um bebê. Precisa ser cuidado, precisa ser nutrido, reconhecido e amado por você. Observe-o crescer à medida que você aprende as formas de amar a Deus e as pessoas. Os 2 maiores mandamentos jamais foram alterados. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Nunca mais faça pedidos a Deus. Deixe esse bebê fazer isso por você. Ele não terá que pedir, pois se transformará no próprio pedido. Não busque Deus em troca de favores
ou de poderes estranhos para conseguir as coisas. Volte seu olhar agora para o lugar onde você já sentiu aquela doce presença e sorria para ela. Sagrada e secretamente, reconheça que ela está lá e que cumpre sua função a serviço do Pai. Esse bebê é dado a você para restaurar os anos perdidos dos gafanhotos, para reencaminhá-lo à casa do Pai, para a sua união consciente com Deus. A função do bebê é revelar que você está vivendo no Éden, onde terá sempre uma única tentação. Há apenas um mal no jardim do Éden, apenas um pecado, a crença no poder do bem e no poder do mal. Você, recolhido em seu próprio templo, deve poder olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal em todos os momentos e resistir à tentação de acreditar nela. E você deve conseguir dizer: por mais bonito ou feio que você se apresente, agora eu sei que isso não é verdade. Não há poder de bem ou mal na aparência externa, isto é, em alguém, em algum lugar, em alguma coisa, circunstância ou condição. Deus em mim é o único bem, o único poder e a única presença. O único mal que existe é a crença num ser ou condição separado e fora de Deus. Mesmo quando você tiver superado todas as formas nas quais essa tentação se apresenta, os problemas do mundo o tentarão. Tempestades no mar, desastres, guerra, pobreza e doenças. Qualquer que seja a forma, sempre será a única grande tentação: aceitar dois poderes. Nessa hora, você deve se voltar para o Cristo interno e perceber: o Cristo dentro de mim é a certeza de que há apenas um poder, o Filho de Deus, o Espírito de Deus em mim. Ele nunca me deixará, nunca me abandonará, desde que eu o perceba, eu o reconheça, enquanto viver a vida que Ele me diz para viver. Eu busco sua orientação, eu busco por sua sabedoria. Sempre que uma dúvida se apresenta à minha mente, eu me volto ao meu coração e a resposta vem na melhor forma. Não interprete tudo literalmente. Às vezes, sentirá a presença olhando para você por cima de seu ombro ou sentada nele. Outras vezes, bem à sua frente, por vezes sorrindo, mas sempre reconfortante. Mantenha-a viva. A presença deste Cristo, dócil e delicado como deve ser, é a substância de toda a experiência que você terá no plano externo. Não busque saúde, não busque riqueza, fama ou fortuna. Busque em primeiro lugar a constatação do reino interior e seja um observador de como essas coisas externas são acrescentadas à sua experiência. Não hesite em pedir revelação a ela, porque a revelação não seria concedida a você se foi concedida a outros no passado? Deus não tem preferências. Gautama apenas se tornou o Buda porque trabalhou durante 21 anos para receber a iluminação. Jesus se tornou o Cristo porque deu a si mesmo ao mundo. E você se tornará o que quiser, dependendo do grau de amor que tem por Deus e pelo próximo.
Você será o que permitir ser, apenas reconhecendo que, por si mesmo, nunca será nada. Esta presença suave que sentiu o levará de volta à sua união consciente com Deus. Você sabe qual é o objetivo da vida: unir-se novamente com o Pai e ser conscientemente um com Deus. Você conhece o caminho, a contemplação interior e a meditação, o reconhecimento de Cristo, o amor a Deus e o amor aos homens. E no seu coração habite no dom que lhe foi concedido pelo Pai, a percepção da presença dentro de você. Ela aumentará sempre que você a abençoar.